Vamos ler então a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31. Nos diz o seguinte: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Fale de novo com o Senhor. Meu querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha me usar agora para explicar a Tua palavra para o Teu povo, para ensinar, Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, pois sem o Seu Espírito não somos nada. Sem o Teu Espírito Santo eu nada sou, ó Deus. Sem a Tua presença eu não poderia nem estar aqui em cima deste altar. Pai amado, eu peço, me esconde, Jesus, debaixo do Teu sangue. Fala através de mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Alimenta a Tua igreja, Senhor, com a Tua palavra, pois é o alimento que precisamos, para que a nossa fé esteja firme diante de Ti. Espírito Santo, age neste lugar e em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Então veja só. Hoje vamos falar mais um pouquinho a respeito da crucificação do Senhor Jesus. E como eu disse para vocês, talvez hoje eu estivesse terminando essa série, né, sobre a crucificação, mas ainda não. Ontem à noite eu estava, preparando, então, assistindo um filme chamado O Filho de Deus. E aí ainda senti que eu tenho mais 3 coisas para pregar sobre a crucificação. Se aparecer mais, se o Espírito Santo me fizer lembrar de mais, eu vou pregar. Amém? Então hoje vamos falar a respeito de o sangue e a água que saíram do lado do Senhor Jesus quando o soldado furou o lado de Jesus com uma lança. Amém? Então, vamos entender isso do porquê do sangue e da água. Olha só, como nós lemos aqui então, no versículo 33, diz assim, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Eu quero que você entenda bem essa palavra aqui, já estava morto. Porque, como então os judeus não podiam deixar os corpos dos crucificados na cruz, porque já era sexta-feira, e com o pôr do sol, então, ou seja, 6 da tarde, já iria começar o sábado, e que seria o sábado, a Páscoa judaica. Então eles não podiam deixar os corpos na cruz, eles tinham de retirar os corpos da cruz. E então eles foram pedir para Pilatos para que os crucificados, os ladrões que foram crucificados junto com Jesus e que ainda estavam vivos, Eu falei para vocês que Jesus morreu antes dos 2 ladrões que foram crucificados com ele. Então assim, os ladrões estavam vivos e eles queriam tirar os corpos da cruz.
Então eles foram, né, os judeus, os líderes, e pediram para Pilatos para que se quebrassem as pernas. Isso era um costume que eles tinham, quebrando as pernas dos crucificados para que eles morressem mais rápido, né? Porque daí o corpo não seria sustentado, então com as pernas pesava mais, o pulmão ficava sem poder trabalhar direito, a pessoa morria mais rápido porque ficava asfixiado. Então eles quebraram as pernas dos 2 ladrões, né? Lembram o nome dos 2? Nós falamos bastante sobre eles, Dimas e Gestas. Muito bem. Então olha só, eles quebraram as pernas dos 2 para que eles morressem mais rápidos para poderem ser tirados da cruz. Mas as pernas do Senhor Jesus eles não quebraram. Tanto que, né, a palavra do Senhor nos diz, ó, e repetiu ali no finalzinho do versículo 36, ó, diz assim: isto aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque no Salmo, né, fala a respeito disso. Então nenhum osso do Senhor Jesus foi quebrado, porque a palavra do Senhor já tinha sido dita que nenhum osso se quebraria. Mas o soldado, então, vendo que Jesus já estava morto, ele pegou uma lança e furou o lado de Jesus. E desse lado, então, saiu água e sangue. Mas como eu disse para você, ó, prestar atenção nesse já estava morto. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, o que nós temos que entender aqui, que algumas pessoas às vezes fazem confusão e acham que Jesus morreu pelo fato de o soldado ter furado, né, o lado dele com a lança. Não foi isso? Tá, irmãos? Jesus já estava morto quando o soldado furou o lado dele com a lança. Por quê? Porque muitos dizem que, porque daí o soldado atingiu o coração de Jesus, que fez com que Jesus morresse. Não, isso aí não é verdade. Jesus já estava morto. Eu já vou daqui a pouquinho explicar mais à frente aqui. Aquele versículo que eu já falei para vocês várias vezes, que Jesus disse que Ele mesmo deu a vida dele. Ninguém matou, né? Ele deu. Então, Jesus já estava morto. E um detalhe que nós temos que entender sobre esse já estava morto, é que Jesus foi a única pessoa que pôde fazer isso. Nenhum de nós pode fazer isso. Ninguém que já morreu ou que ainda vai nascer pode fazer isso. No momento que quiser dizer, vou morrer. Ninguém pode fazer isso. Você pode estar aí assentado agora e de repente você, por alguma decepção na vida, você dizer, eu vou morrer agora. Isso funciona? Não, né? Mas Jesus pôde, porque Ele tinha autoridade sobre, e tem autoridade sobre a vida e a morte, e porque Ele também, como Ele falou, Ele deu a vida dele. Então Jesus foi a única pessoa que pôde dar a vida dele. No momento que ele falou, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele morreu. Não foi por causa do soldado furando o lado dele, ou por causa da coroa de espinhos. Não, isso ali tudo, né, enquanto ele estava vivo, a coroa de espinhos, os chicotes, tudo aquilo que ele passou doeu muito, mas não foi o que tirou a vida de Jesus. Jesus deu a vida dele. Amém? Então Jesus é a única pessoa que pôde fazer isso. No momento que ele viu que tudo já estava consumado, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no mesmo momento que ele falou isso, então ele morreu. Então você pode dizer assim, não, pastora, mas as pessoas que se suicidam, pode dizer, eu vou morrer agora, se mata e morre. Mas não é assim que funciona, né? Jesus deu a vida dele e não cometeu suicídio. Ficou claro isso, irmãos?
Então ele podia fazer isso, nenhum de nós pode, a não ser que nós queiramos tirar a nossa própria vida. Aí você pode dizer, vou acabar com a minha vida, mas você sabe que daí é errado, né? Não é de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus foi o único, então, que pôde fazer isso. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Quero que você entenda bem isso, porque às vezes as pessoas sem conhecimento da palavra falam coisas erradas, né? Então, olha só, Jesus já estava morto. E como que ele morreu? Porque ele deu a vida. Ele tinha autoridade. Então, no momento que ele viu que tudo já estava pronto, o sacrifício dele estava completo, ele disse, está consumado. Ou tetelestai. Lembram também dessa mensagem? Amém? Então, daí ele entregou o Espírito ao Pai. Então, daí ele morreu. Mas a única pessoa, então, que pode fazer isso, que pôde, né? Porque ele não vai fazer isso de novo, mas que ele pôde fazer isso, foi Jesus. Então, veja só, para confirmar isso aqui, abra a tua Bíblia aí em João 10, 17 e 18. O mesmo Evangelho de João, só volte uns capítulos. João 10, 17 e 18. Eu sempre tenho falado isso aqui para vocês, esses versículos, nessa série da crucificação, né? Diz assim, ó. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha só, eu dou a minha vida. Ele deu a vida dele. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, Jesus foi o único que pode fazer isso. Bem entendido, irmãos? Porque ele tinha, né, vamos dizer assim, essa autoridade, e ele tem essa autoridade. Mas nesse momento aqui, então, ele tinha essa autoridade para poder entregar a própria vida. E também Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Graças a Deus, eu gosto de confirmar para vocês, né, o que nós falamos aqui. Lucas 23, 46. Diz assim: Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, ou seja, morreu, né? Então esses dois versículos aqui nos mostram que Jesus deu a vida dele. Ele tinha poder para dar e para tomá-la de volta. E foi isso que aconteceu. Então o Senhor Jesus foi o único, né, que pôde fazer isso. Voltando lá então agora ao texto de João 19, claro então que Jesus já estava morto, né, irmãos? Ele não morreu com a lança, tá? E aí continua dizendo assim, ó, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Então veja só, fala que o soldado abriu o lado de Jesus com a lança depois que diz que ele já estava morto. E logo saiu sangue e água. Então veja só, irmãos, quando se trata de cadáver, né, do corpo morto de uma pessoa, é uma crueldade muito grande. Maltratar ou ferir é uma crueldade muito séria diante de Deus, maltratar o corpo morto, um cadáver. Tanto que nas guerras, né, existe um consenso entre os adversários, os que estão ali guerreando entre si, de que os corpos dos mortos em batalha, eles têm que ser respeitados. E esse soldado aqui, então, que sabendo que Jesus já estava morto, mesmo assim, furou o lado de Jesus, então foi
como é que eu vou usar a palavra? Um desrespeito, uma aberração, esse ato que o soldado fez, porque o corpo de Jesus já estava morto. Então, é claro que hoje a gente sabe que existe pessoas por aí perturbadas, né, e com problemas espirituais que violam corpos mortos, né? A gente sabe disso. Mas, na realidade, é uma coisa muito séria, demonstra uma crueldade muito grande, porque o morto já não tem mais como se defender, não é assim? Então, para quê, né, fazer isso se a pessoa já não pode mais reagir? Mas então, o soldado demonstrou aqui, aquilo que eu falo sempre para vocês, que está lá em Jeremias 17:9, vamos ler também? É bom a gente abrir a Bíblia, né, irmãos, para confirmar tudo que a gente fala. Jeremias 17:9. Eu sempre cito esse versículo aqui também para falar da maldade do coração humano. Diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, olha só, esse soldado aqui que feriu o corpo já morto de Jesus, ele demonstrou toda a maldade que existe no coração humano. Quando diz ali, ó, desesperadamente corrupto, as pessoas são desesperadas por se corromper, por fazer coisas erradas. Você pode dizer, não, pastora, eu não sou, você não é mais, mas antes de conhecer Jesus, você também foi, não é verdade? Foi, todos nós fomos. Por quê? Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, essa maldade que existe no coração humano, que hoje, graças a Deus, nós temos controlada pelo Espírito Santo, porque se você não buscar o Espírito Santo, essa maldade vai fluir dentro de você, porque ela ainda está ali. Ela só está, vamos dizer assim, que coberta, né, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, porque você ora, porque você busca em Deus. Mas se você não orar, se você não buscar, se você não vigiar, essa maldade vem à tona. Então, enganoso é o coração e desesperado por corrupção, por erro, por pecado. Então, esse soldado aqui fez isso. Jesus já estava morto. E mesmo assim, ele feriu Jesus. Então, você pode dizer, então, esse soldado pecou muito? Ele pecou, ele demonstrou a maldade. Mas isso já estava profetizado. Como nós lemos ali no finalzinho, ó, no versículo 37 de João 19, diz assim, ó: e outra vez diz a Escritura, eles verão a quem transpassaram. Então, esse soldado e todos que estavam ali castigando Jesus, sendo cruéis com Jesus, verão a quem transpassaram. Ou seja, o povo judeu vai ver, né, o Senhor Jesus vindo em glória, e daí eles vão dizer, é aquele que nós matamos. Mas é claro que eu quero que você entenda isso, nós matamos no sentido de que eles foram usados para que esse episódio acontecesse, mas Jesus deu a vida dele. Amém? Ficou entendido? Os romanos e o povo judeu ali, os líderes judeus que entregaram Jesus para ser crucificados, eles foram usados para que isso acontecesse. Eles tiveram a culpa dele, sim, mas era preciso que assim acontecesse para que se cumprisse a Escritura. Mas Jesus deu a vida dele. Amém, irmãos? Entendido? Então, olha só. Aí, então, nós podemos dizer assim, tá, o soldado, então, feriu o lado de Jesus. E um detalhe, irmãos, o Evangelho de João é o único que fala desse episódio aqui da lança. Os outros evangelhos não falam. E aqui quando diz assim, ó, versículo 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Quem que viu isso aqui? João. Nós estamos lendo o Evangelho de João. Por que que ele viu? Porque ele foi o único dos discípulos que estava ao pé da cruz. Né? Então João foi o único discípulo que ficou ali
pertinho da cruz de Jesus, junto com Maria. Então, ele diz aqui, aquele que isto viu testificou. Quer dizer, ele estava dizendo, eu vi isso, então eu posso falar que aconteceu. Os outros discípulos não tinham visto, porque eles não estavam ali, eles tinham fugido, né? Pedro tinha negado Jesus, tinha saído para se arrepender, chorou bastante, Deus perdoou, mas cada um foi para um lado diferente, mas João ficou. Então, como João ficou, ele viu isso aqui, ele viu o soldado ferindo Jesus depois de morto. E ele diz, aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Ele estava dizendo, ninguém duvide, eu vi acontecer. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então, João escreveu isso aqui, e ele viu então, né, o soldado ferindo o lado de Jesus, com Jesus já morto, e ele viu também o que aconteceu daí quando o soldado furou o lado de Jesus, que saiu água e sangue. E agora é essa água e esse sangue que eu quero explicar para você. Eu tive de te dar essa introdução aqui para você entender agora o significado da água e do sangue. Então veja só, por que será que saiu água do corpo do Senhor Jesus? Por que água? Né? Nós podemos entender que a palavra do Senhor, ela é água viva, água verdadeira. Por quê? Quando você está sujo, o que você faz? Toma um banho. A água do banho vai fazer você se sentir limpo. A palavra de Deus, que é água viva, nos limpa. Essa água é o próprio Jesus. Porque ele disse que ele é a água viva, né? E Jesus é o verbo. No início, no princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, verbo é a mesma coisa que palavra. E de quem que está falando aqui quando diz o verbo? Está falando de Jesus. Jesus era o verbo, Jesus é a palavra. Estava com Deus no início, se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é a água viva, ele é o verbo, o próprio Jesus. Então você vai entender nessa noite o porquê da água. Então abra aí em João 13, do 4 ao 11. João 13, do 4 ao 11. Diz assim, é aquela passagem lá que Jesus lavou os pés dos discípulos. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Olha só, nesse texto aqui, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, tinha um significado muito importante, que é realmente essa limpeza que a água nos traz. E Jesus é a água que nos purifica. Então ele foi lavar os pés aos discípulos. E Pedro todo, como sempre, agitadinho, né? Pedro era todo irritado. Depois, é claro que depois ele foi mudado pelo Espírito Santo. Mas Pedro então disse assim, não, Jesus, capaz, né? Vamos usar essas palavras assim. Capaz que eu vou deixar o senhor lavar meus pés? Não, ele quis dizer assim que era um desrespeito deixar Jesus lavar os pés dele.
Mas aí Jesus disse assim, ó, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, olha só, hoje, se nós não deixarmos Jesus nos lavar, nós não temos parte com Ele. E quem não tem parte com Jesus não é salvo. Entendido isso, irmãos? Aí, quando Jesus disse isso, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele já mudou de opinião rapidinho e disse assim, não, Senhor, então não lave somente os meus pés, mas lave também as minhas mãos e a cabeça. Aí ele queria tudo, né? Mas Jesus disse, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Por que Jesus disse isso aqui? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, a palavra dele, Ele que é a palavra viva, que é a água viva, nos lava por completo. Amém? Mudando a nossa vida, mudando em nós tudo que está errado. Então nós já estamos limpos. Mas daí Jesus disse assim, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Por que Jesus estava lavando os pés dos discípulos? Porque eles já estavam limpos. Mas por que os pés? Por que nós temos que lavar os pés no sentido espiritual? O que significa isso? Porque na nossa caminhada cristã, no decorrer da nossa vida, a gente suja os pés. Como assim, pastora? Conforme você vai andando, né, na vida cristã, na tua fé, você cai, você tropeça, você peca. E vai se sujando no caminho. Mas como você já está lavado, o teu corpo já foi lavado pela água viva que é Jesus, você pode cair, levantar, tropeçar, os teus pés sujaram. Mas então você tem que lavar os pés. Ficou entendido isso, irmãos? Por isso que Jesus disse então que nós temos que lavar apenas os pés, porque nós já estamos limpos. Ele já nos limpou. Mas por que os pés? Porque na nossa caminhada, conforme nós vamos caminhando, nós sujamos os nossos pés com os nossos erros, com os nossos tropeços, com as nossas caídas, né? Entendido isso? Então Jesus disse, basta lavar os pés. Quer dizer, pedir perdão. Pede perdão em nome de Jesus do teu pecado que o Senhor te purifica. Aí Jesus ainda completou e disse assim, ora, vós já estáis limpos, mas não todos. O que ele quis dizer aqui? Que todos eles, os 11 discípulos estavam limpos, mas tinha um que não, que era Judas. Judas nunca deixou a água viva que é Jesus purificar e mudar a vida dele. Então ele andou com Jesus, ele conversava com Jesus, ele se alimentava junto com Jesus, ele dormia próximo a Jesus, mas ele nunca permitiu que Jesus, que é a água viva, limpasse o coração dele. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então esse é o primeiro versículo que nos mostra que água na Bíblia fala de purificação, de limpeza. Assim como nós tomamos banho para ficar limpos, a água que Jesus é nos purifica dos nossos pecados. Amém? Você também pode abrir aí a Bíblia agora no mesmo João. Hoje, o Evangelho de João, nós vamos ler bastante. João 7:37. E o 38 também, que diz assim, ó. João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê em Jesus? Amém? Então do teu interior, do meu interior, tem que fluir rios de água viva. O que é isso? A tua vida tem que ser uma vida de bênçãos. A tua vida tem que fluir, olhe bem, parece uma contradição, mas não é. A tua vida tem que fluir vida. Entendido isso? Você tem que permitir que a água viva que é Jesus flua através de você. E essa água viva vai fluir até a eternidade. Começou aqui com a nossa mudança de vida e vai nos levar para a eternidade. Amém? Então Jesus diz ali, ó, quem crer em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque Jesus é a água viva. Então se nós cremos em Jesus, nós temos a água viva dentro de nós. Amém? Entendido, irmãos?
Efésios 5:26. Quem sabe você diga assim, por que a pastora está lendo tanto? É que não tem como pregar, irmãos, principalmente sobre a cruz, se a gente não confirmar tudo que está falando. Tudo, né? Toda pregação a gente tem que confirmar. Mas como eu estou falando, então, sobre essa série da crucificação, eu preciso mostrar para vocês. Efésios 5:26. Diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então eu estou mostrando para vocês que a água é a palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. Jesus é o verbo, é a palavra. Então olha só, para que a santificasse, aqui está falando de que Jesus, né? Vamos ler o 25 para você entender. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui nos confirma mais uma vez que a água na Bíblia fala de purificação, de limpeza espiritual. Amém? Então olha só, meio da lavagem de água pela palavra. João 3:5. João 3:5. Tem mais versículos ainda, mas eu não vou ler todos, tá? Eu estou lendo só alguns, senão não vai dar tempo de eu falar do sangue. João 3:5. Esse aqui é um texto muito conhecido que fala de Nicodemos, que nos diz assim, ó. Vamos ler só o versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando as pessoas leem esse texto aqui a respeito de Nicodemos, que foi um homem que foi procurar Jesus durante a noite, escondido dos líderes judaicos, ele foi perguntar para Jesus, né, coisas que ele não entendia, porque Jesus estava a ponto de ser crucificado, ele estava vendo Jesus sendo levado pelos líderes para ser crucificado, mas ele não achava que Jesus era culpado daquilo que eles estavam acusando ele. Então ele foi procurar Jesus. E Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo? E Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. O Espírito é depois da água. Daqui a pouquinho eu vou estar falando do Espírito. Olha só, então muitos pregam esse texto aqui como se fosse o batismo nas águas. Não é. Não é. Pode até ser interpretado dessa forma, mas não é o que está querendo dizer. Quando diz nascido da água, é ser lavado pela água, pela palavra que é Jesus, ou seja, mudar de vida. Se eu minto, quando eu conhecer a palavra, me diz que é errado mentir, eu tenho que deixar essa água me limpar. Então, se eu permitir que essa água, que é a palavra, me limpar, eu não vou mais mentir, porque ela me lavou da minha sujeira. Entendido isso? Amém? Então, olha só, quem não nascer da água, não está falando do batismo nas águas, porque se nós formos, não vou estar dando essa explicação agora, porque senão não vou poder pregar o resto da mensagem. Mas rapidamente, se nós formos entender que isso aqui, essa passagem é sobre a água do batismo, está tudo errado. Por quê? Porque batismo é morrer, não é nascer. Quando você se batiza, você morre para o pecado. Então aqui Jesus está dizendo que tem que nascer da água, não morrer. Entendido isso, irmãos? Então olha só, a água que saiu do lado do corpo de Jesus é a água que nos purifica, é a mudança de vida. A água da palavra de Deus nos purifica e nos limpa do pecado, da sujeira moral. O que é a sujeira moral? Tudo aquilo que nós fazemos de errado.
aquilo que nós vivemos, pensamos, falamos, agimos, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que é errado. Tá, irmãos? Então essa água que saiu do lado de Jesus, era essa água que nos purifica. Amém? Confundi um pouquinho vocês com essa conversa do batismo, eu vou estar ensinando outro dia sobre isso, tá? Mas a água que nos purifica é Jesus. Ele é água viva, é a palavra de Deus, é o verbo. Então, só para você entender bem, aquela água que saiu do lado de Jesus, lá em João 19, quando o discípulo furou o lado de Jesus, é a água que nos faz mudar de vida, que nos limpa. Limpa aquilo que eu sou. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Então tudo aquilo que é moral, que é sujo, né, que é pecado, é Jesus quem nos limpa através da água da palavra. A água saiu do lado dele. Amém? Entendido até aqui? Então agora e o sangue? Por que saiu o sangue então do lado do Senhor Jesus? Saiu a água, que a água é lavagem, é purificação, mas e o sangue? Aqui talvez você vá pensar um pouquinho assim, mas nunca tinha observado isso. Eu quase não vejo gente pregar sobre isso aqui. É muito difícil alguém pregar sobre esse detalhe aqui, que você já vai entender. Olha só. O sangue. Não vou ler agora com vocês, mas você pode marcar aí Êxodo capítulo 30, versículo 10, para você ler em casa. Êxodo 30, 10. Levítico 17, 11. Esses são versículos do Velho Testamento que nos falam a respeito do sangue, do sacrifício. Porque antes de Jesus morrer na cruz, eu já expliquei para os irmãos, e vocês sabem isso, que tinha que ser feitos sacrifícios de animais. Quando o povo queria o perdão, uma vez por ano tinha o sacrifício, que o sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal, né? E oferecia a Deus aquele sangue, pedindo perdão para a nação de Israel. Eu já falei aqui também, se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele morria lá dentro do Santo dos Santos. Então, era um sacrifício que cobria o pecado do povo por um ano. Os outros sacrifícios eram feitos, seguidos, mas esse era uma vez por ano. Então, esse sacrifício, que era feito uma vez por ano, ele cobria o pecado do povo até que fosse feito novamente no ano seguinte. Então, olha só, não era o perdão, ele só cobria, vamos dizer assim, que só escondia um pouquinho, estava coberto com o sangue, aquele pecado da nação de Israel. Deus ia olhar para o sangue e ia perdoar a nação, mas não apagava o pecado, cobria. O sangue de Jesus apaga o nosso pecado. Ele não somente cobre, ele apaga. É como se nós nunca tivéssemos feito. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só. O sangue no Velho Testamento sempre foi usado para sacrifício, porque não existe perdão sem derramamento de sangue. Em Levítico 17, 11, diz que a vida está no sangue. Então, para nós sermos salvos, nós que somos pecadores, precisávamos que um inocente morresse no nosso lugar. E foi o que Jesus fez. Então, ele morreu no nosso lugar, ele derramou o sangue dele e ele apagou os nossos pecados. Não somente cobriu como o sangue dos cordeirinhos lá do Velho Testamento faziam com o pecado do povo. Só cobria, disfarçava. Deus olhava para o sangue e perdoava o povo. Mas hoje, quando nós confessamos o nosso pecado, Jesus apaga de vez. Está escrito que ele esquece dos nossos pecados. Ele lança no mais profundo do mar. Esquece do que nós fizemos. Então, até por isso, olha só um detalhe. Quando você vê um irmão pecando, você nunca deve condenar esse irmão. Porque se Deus esquece, quem é você para lembrar? Quando você fica dando de dedo assim em alguém e dizendo você é isso, você é aquilo, você fez isso no passado, olha o teu passado, olha o que você fez.
você está fazendo o que Satanás faz. Você está fazendo o papel de Satanás. Então nós não devemos ser acusadores. Por quê? Porque Jesus perdoou. Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Quem se acha santo, Jesus não morreu por ele. Você é pecador? Amém? Então Jesus morreu por você. Eu sou pecadora, então Jesus morreu por mim. Aqueles que se acham muito santos vão perder a grande graça do sacrifício de Jesus. Porque Jesus não veio para morrer por quem não se acha pecador, né? Então o sangue, olha só, o sangue, a vida está no sangue, por isso precisa de derramamento de sangue para perdão. Então por isso que Jesus teve que derramar o sangue dele para nos perdoar. O sangue, irmãos, olha só, a água nos livra de toda aquela corrupção moral, aquela sujeira que nós praticamos no nosso dia a dia. A água da palavra, Jesus. Mas o sangue nos livra da ira de Deus. É uma expiação jurídica. O que é isso? Se você nunca observou, comece a ler a Bíblia como um livro de... como é que eu vou usar a palavra? Como se fosse um livro... jurídico. Falei agora há pouco e já tinha esquecido. Por quê? Lembram aquela mensagem que eu falei para vocês, que Adão entregou tudo que Deus tinha dado para ele, e assim ele nos entregou nas mãos do diabo, e a nota promissória estava lá assinada, dizendo que nós éramos culpados? Lembram disso? Quando Jesus morreu por nós, ele pagou a dívida, então ele nos comprou. Então existe aqui um julgamento. A Bíblia é um livro jurídico. Por quê? Porque existe um juiz, que é o Pai, existe um advogado, que é Jesus, que nos defende, e existe um promotor. É promotor que se diz aquele que fica acusando no julgamento, né? É isso, né, irmão? Então, quem é o promotor? É o diabo. O diabo vive acusando as pessoas diante de Deus, vive nos acusando. Então, a Bíblia, irmãos, é um livro jurídico. É como se você estivesse estudando direito. Quando você lê a Bíblia a fundo, você enxerga que a Bíblia é um livro jurídico, é um livro de lei. Porque tem o juiz, tem o advogado e tem o promotor. E tem também os réus, né? Os condenados, que éramos nós antes de Jesus nos defender. Ficou entendido isso? Então, olha só. O sangue de Jesus nos livra dessa culpa. O sangue de Jesus nos livra da ira de Deus. Porque a ira de Deus recai sobre aquele que não aceitou o sacrifício de Jesus. Preste atenção nisso aqui, ó. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador estão debaixo da ira de Deus. Ai, pastora, que palavra dura essa? É dura, mas é verdade. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador estão debaixo da ira de Deus, ou seja, vão ser condenados. Não vão passar por esse julgamento. Vão ser condenados. Por isso que nós temos que anunciar que Jesus salva, para tirar as pessoas desse julgamento, dessa condenação eterna. Então Jesus veio para morrer por nós. Então o sangue de Jesus nos livra da ira de Deus, é uma expiação jurídica. A água nos purifica, o sangue nos livra da ira, ou seja, salva a nossa alma. Está dando de entender até aqui, irmãos? Amém? Vocês estão me olhando com uma carinha assim, hoje parece que estão meio estranhos, estão meio admirados. Olha só, esse sangue que saiu do lado de Jesus, na hora que o soldado feriu ele com a lança, é o sangue que nos salvou. Ah, pastora, mas então o outro sangue que Jesus derramou antes não tem valor? Tem valor, sim. Mas eu nunca vejo ninguém pregar sobre isso aqui. Que o sangue que selou ali o julgamento, que nos salva, é o sangue que saiu de Jesus depois que ele já estava morto. Porque para sacrifício e perdão de pecado, o cordeirinho lá do Antigo Testamento tinha de estar morto. Cordeiro vivo não apagava pecado. Cordeiro vivo lá no Antigo Testamento, nos sacrifícios do templo que o povo judeu fazia, não apagava pecado. O cordeiro tinha de ser degolado, tinha de ser morto, tinha de ser derramado o sangue. Aí o perdão vinha para o povo.
Mas o sangue que Jesus derramou antes de ser morto, irmãos, olhe, preste bem atenção nisso aqui, que eu não quero que você diga, a pastora está falando bobagem. Eu quero que você entenda. O sangue que Jesus derramou antes de ele já estar morto na cruz, não foi o sangue que nos salvou. O sangue que selou a nossa salvação foi o sangue que saiu dele quando o soldado abriu o lado dele. Amém? Entendido isso? Tá, pastora, mas então o sangue que Jesus derramou, o sangue que saiu da cabeça dele com a coroa de espinhos, que saiu do corpo com o chicote, o sangue que saiu dos pés e das mãos com os cravos, não teve significado algum? Teve sim, e muito importante para nós. Cada gotinha do sangue de Jesus é poderosa e tem um efeito muito grande na nossa vida. Como assim? O sangue que Jesus derramou enquanto estava indo para a cruz é o sangue que cura as nossas enfermidades e as nossas doenças, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Vamos ler Isaías 53? Isaías 53, 4 e 5. 53, 4 e 5. Diz assim, ó: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é uma pisadura? Sabe quando você recebe uma pancada, qualquer batida assim no teu corpo que cria um hematoma? Isso mesmo, isso é uma pisadura. O Senhor Jesus apanhou por nós, Ele sofreu por nós, a carne dele foi rasgada por nós. Ele estava recebendo sobre Ele as nossas transgressões e as nossas enfermidades. Nós somos curados hoje, por isso que Ele suportou por nós. E também em Mateus 8,16, para que você entenda bem isso aqui e não fique dúvida, para que você não ache que a pastora está falando bobagem. Mateus 8,16. Olhe bem, irmãos, eu não estou dizendo que o sangue que Jesus derramou antes de estar morto não tem valor, tá? Não é isso que eu estou falando. Tem muito valor. Mas o sangue que decretou a nossa salvação foi o sangue que saiu da lança depois que ele já estava morto. Então, olha só, Mateus 8,16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O que significa isso? Enquanto Jesus estava vivo, enquanto Ele curava alguém, enquanto Ele estava aqui na terra, no seu ministério terreno, Ele estava assumindo as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando Ele curava alguém, Ele assumia aquele problema da pessoa que Ele curou. Entendido isso? Então, olha só, o sangue de Jesus que Ele derramou desde que foi preso, desde antes, quando Ele suou gotas de sangue lá no Getsêmani, já era o sangue poderoso e que nós precisamos que esteja nos cobrindo, que esteja nos guardando, esse sangue poderoso. Mas o sangue eu não sei se é essa a palavra correta que eu deveria usar, mas o sangue que carimbou, vamos dizer assim, somos salvos, foi o sangue que saiu do lado dele com a lança. Entendido isso, irmãos? A própria natureza geme, esperando a redenção. Cada gotinha de sangue, do sangue de Jesus que caiu na terra, também curou a terra que tinha sido amaldiçoada pelo pecado.
e que durante o tempo do milênio vai ser restaurada. Então, entendam bem isso, o sangue de Jesus, cada gotinha dele, é importante, teve seu valor e tem valor hoje para nós, porque através dele nós somos curados, somos libertos e somos abençoados. Mas o que eu quero que você entenda bem é isso: o sangue para salvação, para remissão de pecados, para livrar da ira de Deus, é o sangue de um cordeiro morto. Então, o sangue de Jesus, enquanto ele estava vivo, não foi o que carimbou a nossa salvação. O que carimbou a nossa salvação, ou seja, o que executou a sentença, estão perdoados, foi o sangue que saiu do lado dele com a perfuração da lança. Porque daí ele já estava morto. Lembram que eu falei ali no início da mensagem, para você prestar bem atenção nisso? Jesus já estava morto quando o soldado feriu ele. E daí saiu sangue e água. A água para quê? Para nos purificar das nossas imundícias, dos nossos pecados morais. E o sangue para confirmar que ele nos salvou, porque aí ele já estava morto. Então o sangue que salva era o sangue do cordeiro morto. Por isso então Jesus precisou morrer e derramar o seu sangue. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então o significado da água e do sangue que saiu do lado de Jesus. A Bíblia não nos diz se foi do lado direito ou se foi do lado esquerdo. O soldado feriu o lado de Jesus. Então saiu sangue e água. Eu não posso afirmar para vocês qual foi o lado, mas foi um dos lados de Jesus. Então saiu sangue e saiu água. A água então para nos lavar e o sangue para nos salvar. Ficou entendido, irmãos? Amém? Por favor, se ficou dúvida, venham me perguntar depois, porque eu não quero que você saia pensando assim: a pastora disse que o sangue que Jesus derramou antes de ele morrer não tem valor. Não é isso, tem muito valor. Mas o sangue que nos salvou foi o sangue do cordeiro morto. Porque só um cordeiro morto podia completar o sacrifício. Amém? Entendido? Para encerrarmos então, abra a tua Bíblia agora. 1 João 5. 1 João 5, versículos 6 e 8. Você já tinha pensado nesse detalhe, meus irmãos? Da lança, do sangue da lança? Levante a mão, quem já tinha entendido isso. Então, a partir de hoje, ficou entendido, amém? 1 João 5, versículos 6 ao 8. Olha só, o tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e do quê? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Quem? Jesus Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. Não foi o que aconteceu na cruz? Com a lança? E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu. Olhe bem o detalhe. Há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então é Deus, a Santíssima Trindade. O Pai, a Palavra que é Jesus e o Espírito Santo. E 3 são os que testificam na terra. Quem são os que testificam na terra? O Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Então, olha só, a água e o sangue, Jesus deu para nós no seu sacrifício. E a água através da sua palavra. O sangue através do seu sacrifício. E o Espírito nos foi dado depois que ele foi ressuscitado e glorificado. Por quê? Porque 50 dias depois da ressurreição de Jesus, aconteceu o Pentecostes, quando foi a descida do Espírito Santo e que está conosco até hoje, vai estar conosco sempre. Entendido, irmãos? Então, olha só, no céu há 3 que testificam, o Pai, a Palavra que é Jesus e o Espírito Santo. Na terra, por que na terra? Porque foi o que aconteceu aqui. Na terra, quem é que testifica? O Espírito, que é o Espírito Santo, a água e o sangue.
Então, a água e o sangue são muito importantes para nós, assim como também é importante o Espírito Santo, tá? Então, olha só, por que que o Espírito só foi nos dado depois? Porque só depois que Jesus ressuscitou é que ele foi glorificado. Amém? Terminando então, João 7,39. João 7,39. Só para confirmar isso que eu te disse a respeito do Espírito Santo. João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, a água, a palavra de Deus que nos purifica, saiu do lado de Jesus para mostrar que Ele é a água viva, é Ele quem nos lava, é Ele quem nos limpa, é Ele quem nos muda a nossa vida. É Jesus que muda a nossa vida. É Ele quem nos limpa. Estamos sujos, precisamos da água viva que é Jesus. O sangue que nos salva. E o Espírito. O Espírito nos foi dado depois que Ele ressuscitou. Então ali, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então depois que Ele ressuscitou, Ele morreu, derramou sangue, depois que Ele ressuscitou, Ele nos deu o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele ainda não tinha ressuscitado e nem tinha sido glorificado. A partir do momento que Ele ressuscitou e foi glorificado, então confirmou, completou a obra do Calvário, vamos dizer assim, o sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Entendido isso? Amém? Então esse é o significado do sangue e da água que saíram do lado de Jesus quando o soldado perfurou o corpo dele com a lança. E é o que nós hoje, vivemos e pregamos, que Jesus salva, nos limpa, nos purifica, muda a nossa vida e vai voltar para nos buscar. Amém? E o Espírito Santo é o que está conosco, então, até o momento do arrebatamento. Então, olha só, para fechar, o sangue nos limpa da culpa do pecado e nos salva. Nos limpa da culpa do pecado. Nós éramos todos culpados, nós éramos todos condenados ao inferno. Mas o sangue de Jesus nos limpa e nos salva. E a água nos purifica da corrupção que o pecado causa em nós. Entendido, irmãos? Amém? Você pode dar um graças a Deus por essa palavra? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Aprendeu mais um pouquinho hoje a respeito da crucificação? Amém. Então, provavelmente, terça-feira que vem, eu vou estar pregando sobre ou o beijo da traição de Judas ou o Malco. Ainda tem também a passagem lá quando Pedro negou Jesus e o galo cantou. Vocês vão ver que não era um galo.